Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalizo aqui mais uma vez com vocês, dando continuidade ao nosso curso introdutório de renda fixa. Hoje falaremos a respeito do CRI, ou Certificado de Recebíveis Imobiliários. No último vídeo nós falamos a respeito do CRA, que era o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, e dessa vez nós vamos falar do CRI, que é do setor imobiliário. Tá? Então o CRI é um papel... É um dos papéis de renda fixa com maior apelo entre os investidores, assim como o CRA também, não só pela qualidade dos emissores, mas também pela questão de não ter imposto de renda. E ele também tem uma questão que depois a gente vai ver ali, que é o recebimento do fluxo, tanto de amortizações quanto do pagamento de juros, que pode ser até mensais, a gente receber mensalmente o juro na nossa conta. Então, o CRI é lastreado em créditos imobiliários e ele tem que ser emitido exclusivamente por companhias securitizadoras, né? Então, como comentei ali, o título vem se consolidando aí como um importante instrumento de fomento do setor imobiliário, né? Volta e meia aí aparece alguma oferta nova de CRI. Então, o que o CRI faz? Ele transforma os fluxos de recebíveis de médio e longo prazo em ativos financeiros negociáveis à vista. Dessa forma, né, então, incorporadoras, construtoras, imobiliárias, instituições financeiras que tenham créditos com esse ativo imobiliário, né, têm mais recursos para aplicar no segmento. Então, tem dois tipos de CRI, né, aquele que é performado e aquele cujo lastro contém contratos não performados. Nos performados, o empreendimento que dá origem ao contrato já foi concluído, né? Então, ele é um imóvel que já está pronto, ele pode ser que ele já tenha inclusive um locatário, né? Diferentemente do não performado, que o imóvel ele ainda não está finalizado, né? Então, o investidor que optar por CRI obtém a remuneração baseada no fluxo financeiro gerado pelos empreendimentos, no caso, os aluguéis, tá? Entretanto, né, vale lembrar que ao adquirir o título, o aplicador assume também o risco de crédito, que seria de não receber, por exemplo, os aluguéis. Como eu comentei no caso do CRA, não quero entrar tanto na parte estrutural do título, né, que às vezes pode ser um pouquinho mais complexa, mas falar a respeito da parte prática. Então, as características do CRI. Ele possibilita remuneração atrelada à inflação, que são aqueles IPCA+, né? Alguns são atrelados ao IGPM, é um pouco mais raro, mas às vezes aparece. Tem essa questão então, do ganho real, né, que já é descontado a inflação. Pode ser vinculado ao CDI, pode ser um percentual do CDI, 105 do CDI, ou pode pagar CDI+, né, CDI mais 1, CDI mais 2 e assim por diante. E também pode ser prefixado, não é tão normal aparecer, mas também tem. Então, possibilidade de garantias, como os recebíveis imobiliários ou alienação fiduciária do bem. Então, a gente tem essa garantia, tanto do bem quanto desse fluxo de pagamentos. Isenção de imposto de renda IOF para pessoa física no rendimento. Né? Tudo que eu receber de rendimento não tem imposto de renda, essa é uma grande vantagem, que eu já havia comentado. E tem essa questão do ganho de capital ser tributado. Né? Se eu vender o título antes do vencimento, aí eu tenho a tributação se eu tiver um ganho na valorização desse título, se eu tiver um ágio dele. Ele tem mercado secundário, não é um mercado secundário com tanta liquidez assim, mas às vezes a gente consegue negociar antes do vencimento. Né? Ele é um título de baixa liquidez. O intuito é ficar até o vencimento e receber mensalmente ou semestralmente as amortizações e o pagamento de juros. É um investimento, então, de longo prazo. Normalmente é destinado para investidores qualificados, são aqueles investidores que têm que ter mais de R$1 milhão em conta, mas alguns deles não são. Ao contrário do CRA, que é só para qualificados, os CRIs, às vezes aparecem alguns títulos ali que não são para investidores qualificados e são produtos registrados também na CETIP, no CPF, no nome do investidor, ou se for uma pessoa física, no CNPJ. Como nós já vínhamos apresentando aqui usando a lâmina da XP, tá? Mas boa parte das corretoras também distribui. Eu queria passar aqui os CRIs, né? Normalmente tem uma quantidade até maior do que os CRAs, apesar que nos últimos 12 meses, 16 meses, veio uma oferta, muito mais oferta até de CRA do que CRI. Mas nós temos alguns aqui, alguns exemplos, né?
A mesma coisa do CRA, apesar de não ter fundo garantidor, normalmente são grandes emissores que emitem esses títulos. Então a gente pega aqui BR Distribuidora, por exemplo, Iguatemi, Vale, Allen, Cyrela, MRV, Direcional, Pirelli, Allianz, né? Então, boa parte desses Allianz Credit Shopping Center, boa parte desses emissores, grau de investimento, né? Os ratings até bem acima, se a gente for pegar, por exemplo, em relação aos emissores bancários, então não existe uma grande preocupação, né, em relação a essa questão dos emissores ou por não ter fundo garantidor de crédito. Nesse caso aqui da BR Distribuidora, ele foi emitido em 2011, né? Já é um título mais antigo, BR Distribuidora recém abriu capital na Bolsa, tem o vencimento em 2023, os juros, né? JSC e JA, então JSC aqui, ó, juros sem carência, eu já comecei a receber desde o primeiro momento, e o juro conforme a amortização, né? A amortização no caso aqui é anual, então eu recebo anualmente os juros e a amortização. A duração média, o duration que eu vou receber o fluxo de pagamentos 2,34 anos, né? Falta pouco mais aí de 5 anos para o vencimento do título. O indexador é o IPCA, ó. Esse aqui paga IPCA+, ele corrige meu dinheiro pela inflação e em cima dessa taxa paga mais 4,55. Já esse aqui do Iguatemi, juros semestrais, paga CDI. Por que tem esse CDI mais menos aqui? Porque ele paga CDI menos 0,5. Pode acontecer também. Alguns pagam mais, né? Isso aqui, claro, é de acordo com a marcação mercado dele, né? De acordo com como ele já está no mercado secundário, né? Ó, paga CDI menos 0,5. Esse aqui da Vale, ó, também juros mensais, amortização mensal, então eu recebo um pedaço do principal corrigido, mais os juros mensalmente. Esse aqui é IGPM, ó. Também é mais antigo, 2016, já mais aí de 2 anos no mercado. Esse aqui paga IGPM mais 5. Esse aqui da Alliance, do Shopping de Bangu, também, ó, juros mensais, amortizações mensais, paga IPCA mais 3,9. Esse aqui da Cyrela, ó, com vencimento bem curto, ó, já vence esse ano, ó, paga juros semestrais, paga 92% do CDI. MRV, CDI menos 0,15. E esse aqui da Direcional, finalmente, aqui pagando mais, CDI mais 0,5%. Né? Esse aqui também rating A+, esse aqui da Direcional. Tá? Então, como vocês puderam perceber, quem não viu, eu peço para ver o vídeo anterior do CRA. É uma aplicação que na prática é muito parecido com o CRA. A vantagem é que boa parte ou alguns desses títulos não são só para investidor qualificado. Os valores dos CRIs também variam aí R$1.000, R$1.100, R$1.200, e é uma excelente aplicação, né? Se a gente comparar com a maioria dos outros investimentos, principalmente aqueles que têm imposto de renda, o CRI acaba ganhando, mas a gente teve um caso aqui desses aqui 2018, 2019, mas normalmente eles têm um vencimento um pouco maior, 2 anos, 3 anos, mas tem essa grande vantagem desse fluxo de pagamento que nós recebemos, que pode ser semestralmente, anualmente, em alguns casos até mensalmente eu receber uma amortização e o pagamento de juros. Tá certo, pessoal? Se vocês ficaram com qualquer dúvida em relação a essa questão do CRI, eu peço que entrem em contato com a gente. Um abraço, até mais.